Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina Análise Multivariável. Estamos abordando o tema Análise de Agrupamento. E nessa videoaula nós vamos falar a respeito das técnicas não hierárquicas de agrupamento. Bom, as técnicas não hierárquicas são métodos que têm como objetivo encontrar diretamente uma partição de N elementos, em K grupos, de modo que a partição ela seja aqueles requisitos básicos: a semelhança interna dentro dos grupos, e alta variabilidade na separação dos grupos. Então, é impossível computacionalmente, dependendo do banco de dados, criarmos todas as partições possíveis, de um determinado número, de uma ordem K, e esse particionamento decidir qual que seria a mais adequada, de modo, talvez impossível não, mas seria muito custoso, precisaria de uma máquina, de um equipamento muito bom. Então, deste modo, são técnicas que procuram uma partição chamada quase ótima, Então, os métodos hierárquicos, eles vêm propor essa distinção, ou preencher essa lacuna. E os métodos hierárquicos, eles vão diferir dos métodos, os métodos não hierárquicos, eles vão diferir daqueles hierárquicos em alguns aspectos, Entre eles, nós podemos destacar que os métodos não hierárquicos, primeiramente, vão requerer que o usuário tenha especificado qual que é o número de cluster a ser utilizado, ao contrário do que nós tínhamos lá nas técnicas hierárquicas. Primeiro nós fazíamos todo o procedimento, todo o número de clusters, e no final, depois de todos os possíveis clusters, número de grupos, decidimos qual a quantidade que queríamos. Aqui é o contrário, precisamos de definir qual que é o número de clusters a priori. Em cada estágio desse agrupamento, novos grupos podem ser formados através da divisão, da junção de grupos já formados. Tá? Então, às vezes um grupo ele pode se dividir, que já foi formado, ele pode se dividir, pode se juntar grupos, então tem várias questões que podem acontecer. Diferente lá dos métodos hierárquicos, que isso não acontecia. Por exemplo, elementos que estavam juntos, eles não se separavam mais. Uma vez juntos até o fim, lá nos critérios hierárquicos. Aqui nos não hierárquicos, isso não pode acontecer. E como consequência disso, não vamos construir mais um dendrograma. Outra questão é que geralmente os métodos não hierárquicos, eles são interativos, na grande maioria dos casos, e eles têm uma capacidade, requerem uma capacidade computacional bem maior, quando se tem um grande conjunto de observações. Existem vários métodos, e entre eles se destacam os métodos de K-médias e o de fuzzy C-médias. Nós aqui vamos abordar o método de K-médias, tá? E também existem alguns que usam redes neurais artificiais, tá? Ou inteligência artificial, como está muito na moda aí o pessoal dizer. Bom, então, acaba utilizando esses critérios. Então, o método de K-médias, Então, o método de K-médias, que eu quero dividir em K-clusters, é um dos métodos mais conhecidos, e grande utilidade. Basicamente, a ideia desse método é que cada elemento amostral seja alocado a um cluster cujo o elemento seja mais próximo em relação ao vetor de médias centrais. Tá? Então, eu tenho uma observação, por exemplo, com 3 variáveis, e eu tenho 3 grupos. Então, eu tenho esse vetor, eu tenho um centroide, um vetor de média associado a cada um desses grupos. Então, eu faço vamos pensar 4 grupos, para facilitar um pouquinho. Ou melhor, 2, vamos pensar em 2 grupos. Eu tenho 2 grupos
e eu tenho um vetor, um centroide, né, um vetor de média cada um deles. Eu quero saber para onde que eu vou alocar esse elemento. Então, eu tenho que fazer a distância desse vetor de observação, com as 3 variáveis, ao vetor de média dos 2 grupos. Aquele que tiver a menor distância é aonde que eu vou alocar esse indivíduo. Então, originalmente, né, esse método ele é composto por 4 passos. E aí tem algumas alterações, né, mais recentes, algumas alterações que fazem dele, né, um método comum, um método bem atrativo. Primeiramente, se você tem um número K de grupos, né, então você precisa de definir K centroides para cada um desses K grupos, tá? Que são as chamadas sementes. Daqui a pouquinho a gente fala dessas sementes, tá? Ou dessas estimativas iniciais. Então, cada elemento do seu conjunto amostral é alocado a esse conjunto de dados, né? Como que fazemos, né? Pego cada elemento da minha amostra, calculo a distância a um desses centroides, desses K grupos. Aquela distância que for menor é aonde que eu vou alocar o indivíduo naquele centroide. Depois disso, eu pego os elementos de K grupos e recalculo os vetores, né, de médias. Recalculo os centroides. Faço o passo 2 de novo. Tá bom? Volto, faço o passo 3, volto no passo 2. Passo 3, passo 2. Passo 3, passo 2. Até que não ocorra mais mudanças nas alterações dos elementos dos grupos que estão sendo alocados. Vai chegar um ponto em que os indivíduos que estão no grupo 1 são sempre os mesmos, nos 2 sempre os mesmos, no 3 sempre os mesmos, e assim por diante. Não tenho mais alterações. Tá bom? E aí esses passos, né, então, são realocados, né, para até que não tenha essa estabilidade. Então, os softwares, né, podem utilizar algumas variações desses algoritmos, né, mas não são todos iguais, e aí não dá para a gente falar de cada software, de cada pacote, mas de cada algoritmo, que são vários, mas a ideia básica é essa. E no final, o resultado normalmente não tem muita diferença. As escolhas, né, dessas sementes iniciais, né, daquelas estimativas iniciais de cada grupo, influencia diretamente o resultado final. E algumas sugestões são, né, o uso de técnicas hierárquicas aglomerativas. Tá? Então, eu faço lá, por exemplo, uma técnica hierárquica, defino quantos clusters que eu quero. 3. Aqueles elementos que ficou em cada um daqueles clusters, eu calculo a média deles e eles vão ser as minhas estimativas. Para mim, essa é uma das melhores alternativas que temos. Tá? Uma outra opção é você fazer uma escolha aleatória de números. Tá? Uma escolha aleatória de cada centroide. Tá? Fazer uma escolha aleatória também via uma variável. Você pega uma daquelas variáveis, né, que você tem no seu banco de dados ali, faz com base nela também, pode muito bem. Há outras pessoas que sugerem, né, que os valores discrepantes do conjunto de dados sejam, né, os seus centroides. Então, se você tem 4 grupos, né, você pega lá os 4 valores mais discrepantes e utiliza como valores, né, para os seus centroides. Uma escolha pré-fixada, né, às vezes para algumas situações existe algum histórico inicial ou algum histórico de trabalho, já exista, né, um valor a ser utilizado. Outras situações diz que se você quer fazer K grupos, você vai lá no seu banco de dados e pega as primeiras K linhas, né? Então elas vão servir de centroide, né, para o seu resultado. Bom? E aí tem várias outras, né? Basicamente eu gosto mais da primeira. Bom? Então existem essas sugestões aí.
Todas elas têm críticas, têm benefícios, né, mas é uma opinião particular, não mais pelo critério da primeira mesmo. Bom, então vamos pegar esse conjunto de dados aqui, okay? Aquilo que nós já trabalhamos lá na parte das métodos hierárquicos, e vamos fazer uma análise de cluster, né, uma análise de conglomerados, pensando no método de K-médias, né, pensando nessa estrutura aí, tá bom? Então, eu tenho uma planilhazinha aqui no Excel, um resultado, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar a visão de vocês. Acho que agora ficou bom, né? Isso. Então vamos lá. Eu tenho lá as minhas variáveis, tá? Os meus 6 indivíduos, para renda, para idade. E eu estou dando aqui, ó, como estimativa inicial, eu quero dividir em 2 grupos aqueles 6 indivíduos, tá? Então, como centroide, ó, do primeiro cluster, eu estou dando os valores 10 e 39. É o centroide do primeiro grupo. 17 e 37 do segundo grupo. Ah, de onde você tirou isso? Chutei, tá bom? Então, estou chutando esses valores aí para fazer esse cálculo. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância desse indivíduo A até o grupo 1 e a distância desse indivíduo A até o grupo 2, tá bom? Então, estou fazendo a distância euclidiana aqui, ó. Se você olhar bem essa expressão, estou pegando aqui, ó, 9,6 menos 10 ao quadrado, mais 28 menos 29 ao quadrado, somando essas duas diferenças, extraindo a raiz quadrada. Mesma coisa para o grupo 2. Então, veja o seguinte, ó, e aí eu já implementei a função para ficar mais fácil um pouquinho, tá? Já calculei para todos os elementos. Então, ó, esse indivíduo A distância dele até o grupo 1 é de 1,1. O indivíduo A até o grupo 2, a distância dele é de 11,7. Ah, então em qual grupo que ele tem a menor distância? O 1. Então eu vou jogar ele para o grupo 1. Bom? O indivíduo B, mesma coisa. A distância dele, do indivíduo B até o grupo 1, e a distância do indivíduo B até o grupo 2. Novamente, ele é menor para o grupo 1. Para o indivíduo C, 15,1, 15,4. Pertence ao grupo 1. Indivíduo D, 12,2, 11,6. Ah, agora ele pertence ao grupo 2. Indivíduo E, 7,3, 17,8. Então, ele pertence ao grupo 1. Indivíduo F, 12,5, 11,3. Então, ele pertence ao grupo 2. Tá bom? Ah, então eu vou pegar agora, ó, os indivíduos A, B, C e E e fazer a média deles. Para a renda. Ó, então, eu vou pegar aqui, ó. Selecionei os 4, a média deu 6,07. Bom, 6,07. E a idade, 1, 2, 3. A média deu aqui 31,5. 31,5. Para o grupo 2, né? Então, ó, a renda, 18. E esse, média de 12,3. A idade, peguei os dois, 39,5. O que vai fazer agora? Essas médias que eu acabei de calcular,
dos indivíduos que foram alocados, elas vão fazer o quê? Elas vão substituir aquelas estimativas iniciais que eu tinha chutado ao acaso, tá bom? Então, eu vou chutar, substituir. Substituir. Quando eu substituir aqui, eu deveria novamente calcular as distâncias, né? Que como está com uma função aqui, já calculou automaticamente. Ok? Sem problema? Então, veja, ó. Então, vamos lá. O indivíduo A, a distância dele até o grupo 1 e ao grupo 2. A esse novo vetor de médias, tá? Ah, ele continua ó, no grupo 1. Beleza. O indivíduo B, menor que o grupo 1. Então, continua no grupo 1. Indivíduo C, 11,1, 10,2. Opa, esse aqui mudou. Então, aqui eu boto 2. Aqui, 13,8, 6,1, então para o 2, 6,9, 16,8 para o 1, 9,5, 6,1, então esse aqui vai para o indivíduo 2. O que eu faço de novo? As médias. Ó, então, pegar do indivíduo 1, a renda dos que são do grupo 1, peguei os 3, 7,3. Pego a idade dos que pertencem ao grupo 1, 28. Para os que pertencem ao grupo 2, média 9. Para a variável idade, média dos que pertencem ao grupo 2, 40,33. 40,33. O que eu vou fazer? Vou pegar essas novas médias aqui que eu acabei de calcular, vou substituir lá nos meus centroides. E apago essas daqui. Então vamos lá, de novo. Ó. 2, então menor do que 12,3, então pertence ao grupo 1, pertence ao grupo 1, pertence ao 2, pertence ao 2, 4,5 pertence ao 1, 2,7 pertence ao 2. Ah, agora eu não alterei. Então, o vetor de médias vai ser o mesmo, então não altero mais. Então, a partição ideal, segundo o critério de K-médias, é essa daqui. Então, os indivíduos A, B e E pertencem ao mesmo grupo. B, C e F vão pertencer ao grupo 2, vão pertencer ao mesmo grupo. Bom, então, essa é a ideia, né, de como que nós temos, né? Então, veja aqui, que a partição desses grupos aqui temos, ó, a renda média dos que estão no grupo 1 são os que ganham menos e têm idades menores, tá? E os que estão no grupo 2 ganham mais, renda média maior, de 9, né? Mas que tem uma idade maior também. Bom, então, essa é a ideia, né, que nós temos aí. Ok? Então, talvez pode ter críticas, né, ou talvez não seja a melhor forma, porque eu chutei aqueles valores lá, eu não pensei em valores, né, e talvez não segui nenhum critério para fazer essa separação. Bom, então, esses foram os critérios, né, que utilizamos aí para fazer essa análise. Então, esse exemplo aqui é mais para você entender a ideia, né, o mecanismo da análise de cluster de conglomerados. Bom, pensando agora num outro exemplo, né, que nós temos, né, que nós podemos ter, voltando àquele outro exemplo que nós abordamos na outra aula, a respeito dos dados lá da ONU, né, que tinha aqueles índices de expectativa de vida que nós tínhamos feito no método de Ward, que nós tínhamos esses clusters aí, né, esses 4 grupos, que foram divididos em 4 grupos, tá? Então eu quero utilizar, posso pegar esse vetor de médias aqui, usar como centroide para fazer o K-médias. Posso usar esse vetor de médias aqui como centroide do segundo cluster para o K-médias. Usar esse centroide
como centroide inicial para o terceiro cluster para o K-médias, e esse aqui também para o último cluster para o K-média. Quando eu faço isso, eu vou obter o MathWord e aplico aqui esse K-médias, os dois, eu não tenho alteração nos clusters. Bom, então, é uma tendência, né, de concordar o Word com K-médias, né, quando eu uso os resultados do Word como estimativas iniciais. Mas nem sempre isso vai acontecer. No entanto, se eu pegar os 4 primeiros países que eu tenho lá do meu banco de dados, que é Reino Unido, Austrália, Canadá e Estados Unidos, e fazer como sementes iniciais, eu tenho uma partição diferente. Tá? Então, o que acontece? Ó, eu tenho, no grupo 1, eu tenho 8 países, agora eu passo a ter 7. Ó. Então, Austrália, Canadá, Singapura, Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão e Uruguai. Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido e Uruguai. Quem que saiu aqui? Japão, Reino Unido, França, Singapura. Ó, veja que Singapura estava aqui nesse conjunto de dados. Agora, Singapura formou um grupo sozinho. Bom, então veja que é uma diferença aí que nós temos. No grupo 2, nós tínhamos 5 indivíduos, Argentina, Brasil, China, Cuba e Egito. Agora temos 6 indivíduos, Argentina, Brasil, China, Cuba, Egito e Moçambique. Então passou a ter essa diferença aí. No terceiro grupo, nós tínhamos Angola, Colômbia, Nigéria, Paraguai, Serra Leoa. Passamos a ter agora Angola, Colômbia, Nigéria, Paraguai, Serra Leoa, Etiópia e Senegal. Basicamente, ó, aqueles elementos que estavam todos aqui, ó, né, com exceto de Moçambique, que foi para junto onde está o grupo 2, os outros elementos se juntaram, né, e formaram um outro grupo. Então, ó, tem os outros países, né, juntos, com uma alta média para cada uma das variáveis. Singapura ficou sozinho, que também tem uma alta, mas tem a maior estabilidade política. Esses aqui com países intermediários, né, com valores intermediários, e esses aqui com as menores variáveis. Então, Singapura acaba sendo aí um possível outlier. Bom, então, só para vocês verem. Então, a pergunta é, então, como decidir qual o melhor agrupamento? Eu ficaria com aquele obtido pelo método WARD ou aquele obtido pelo método de K-média. Você pode ver que essas duas, comparar, né, essas duas técnicas, né, por exemplo, o R quadrado. Pegar os clusters, né, fazer o R quadrado deles, né, e também da variação média. Então, quando eu utilizo lá o K-média WARD, né, que é o mesmo que o WARD, soma de quadrado residual, a variância residual 0,55 e o R quadrado 0,91. Quando eu uso o método de K-médias, né, eu tenho uma variância de soma de quadrados residual de 3,02, uma variância residual de 0,75 e um R quadrado de 0,88. Então, o que isso está acontecendo, né? Ou o que está mostrando aí, é que o método de K-médias junto com o método WARD, né, apresentou os melhores resultados aí, o melhor R quadrado do que aqueles que eu tinha lá para o método de K-médias. Por que aconteceu isso? Lembra que nesse caso aqui, ó, eu chutei as estimativas iniciais, o Reino Unido, eu utilizei os resultados dos 4 primeiros países. Eram países, né, com altos valores, né, que estão todos dentro desse grupo 1. Então, talvez o ideal aqui seria eu ter pego
um valor desse aqui da Austrália, desse outro grupo, um desse outro grupo, um desse outro grupo. Talvez poderia ter formado grupos diferentes aí, tá bom? Mas aquela partição que nós encontramos lá, melhor. Esse R quadrado ele é muito fácil de obter, né? É fácil, entre aspas, que é bem conhecido, basta calcular a soma de quadrados de cada grupo, né? De cada variável e somar essas somas de quadrados, total, interna e residual. E uma outra medida que nós podemos utilizar é chamada de coeficiente de correlação cofenética. O software R já faz ele fácil, né? Então ele mede, né, a concordância, né, entre a matriz de distância dos clusters, né, e a matriz de distância original. Então veja se tem uma concordância, né, esses resultados aí. Quanto maior, né, melhor essa matriz. Então, existe outros métodos, tá, que eu não vou abordar aqui, que são não hierárquicos, tá? Por exemplo, outro muito conhecido é o método Fuzzy, CMIS, que ele engloba a probabilidade, ou ele calcula a probabilidade de elementos pertencer a determinados grupos, tá bom? É um método muito interessante também. As redes neurais artificiais, né, dá para utilizar também. Tem alguns métodos não paramétricos, e também os escalonamentos multidimensionais, são bem interessantes também essas técnicas para vocês verem. Nós não vamos abordar, mas são possíveis, né, seguem essa mesma linha de raciocínio. Comparando esses métodos, né, hierárquicos com não hierárquicos, temos sempre boas evidências, né, pelo método Fuzzy, eu não expliquei, mas a ideia é a mesma do K-médias. Depois vem o K-média, depois o método Ward, são normalmente mostra que essas três são os melhores. É interessante destacar que quando os grupos estão bem divididos, né, dentro do espaço que você quer trabalhar, qualquer um desses métodos vai levar a resultado satisfatório. Tá? O problema é quando não tem uma separação muito clara desses elementos. No entanto, né, quando a partição natural permite alguma interseção, né, dos elementos, ou que tem elementos que pertencem a grupos diferentes, nesse método, ou nesse caso, o método Fuzzy, né, ele acaba levando algumas vantagens, tá bom? Então, assim como o método de K-médias também. Então, essa é a ideia que nós temos, né, dos cursos da disciplina ou da parte de aglomeração. Esses casos, depois, uma vez que fizemos essas aglomerações, nós podemos fazer, né, outras análises em cima desse banco de dados. Isso vai ficar para um outro momento, para nós mostrarmos dentro do software R algumas análises posteriores que podem ser feitas. Tá bom? Mas, basicamente, essas outras análises seriam comparação de média para cada variável entre os grupos, para ver se de fato difere, algumas análises univariadas, né, pensando nas variáveis para avaliar alguma tendência. Tá bom? Então, aqui nós terminamos a nossa videoaula e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um abraço a todos e bons estudos.